Agora, nós vamos ter uma conversa básica. Eu coloquei aqui 4 perguntinhas, que são clássicas, né? Todo mundo pergunta quando a gente conhece um estrangeiro. Estamos no exterior e conhecemos um outro estrangeiro, né? Pergunta clássica, da onde você é, né? Da onde você é. Where are you from? Olha lá, letra M no final. M. From. From. You. You. Are. Are. Bem caipirado, ó. Are. E where. Where. Esse where quer dizer onde, de onde, né? Então, aqui tá perguntando o quê? De onde você é. Então, como é que ficou? Where are you from? Lembra que, ó, diferentemente do português, esse tipo de pergunta aqui vai descer, tá bom? Só tem uma que sobe, que já já vou falar dela. Então, ela vai descer, ó. Where are you from? Where are you from? Where are you from? Estão repetindo, né? Porque é muito importante, tá? Então, e aí? Qual é a resposta? Né? I'm from Brazil. A letra L no inglês tem som de quê? De L. É, porque em português ela tem som de U, né? Brasil. E eu sou o quê? Vilma. Mas para eles eu sou Velma. Velma. Certo? Então é Brasil. E mesmo que vocês falarem Brasil, vão entender. Porque o nosso país é muito conhecido e é muito popular lá fora. Então, como é que é? I'm from Brazil. I'm from Brazil. Ok? Segunda perguntinha. O que você faz? Não é? How do you do? Oh! O que você faz? What do you do? Vamos lá? Do. Do. You do. You do. Do you do? Do you do? What? What? What do you do? What do you do? What do you do? Ok? E aí, você pode ser tantas coisas, não é? Eu coloquei aqui um exemplo, tá bom? Sou médico. Estamos em alta, né? O médico está em alta. Vamos lá, sou médico. Médico é doctor. Doctor, né? Doctor. E esse sou, olha aqui, ó, no inglês, é muito fácil o inglês comparado com o português. Principalmente os verbos, porque na nossa língua portuguesa, os verbos são conjugados, certo? Uma conjugação para cada pronome pessoal. No inglês, não, então fica muito simples. Mas por que os verbos não são conjugados no inglês? A gente tem sempre que usar o sujeito, né? Sempre que usar aqui o pronome pessoal, porque senão eles não vão saber. Então, ó, esse I'm é eu sou. Pode ser eu sou ou eu estou, mas o contexto sempre nos diz, não é eu estou um médico, eu sou um médico. I'm. Por que eu sublinhei aqui esse azinho? Porque no inglês eles falam assim, eu sou um médico. No português a gente não precisa desse artigo indefinido. Porque a gente fala, a gente não precisa nem do sujeito, porque o nosso verbo é conjugado, sou. Quando a gente fala sou, a gente já sabe que é eu, né? E não precisa desse artigo indefinido. Sou médico, sou professor, sou enfermeira. Mas no inglês, precisa, tá bom? No inglês precisa. Então fica assim, ó. I'm a doctor. I'm a doctor.
doctor, I'm a doctor. I'm a doctor. Sempre descendo no final, ok? Muito bem. Mas não se preocupe que a gente vai ver profissões, tá? E talvez a sua profissão esteja aqui. Próxima pergunta. Quantos anos você tem? Pode ser meio indiscreto, né? Mas dependendo da situação, né? Se as pessoas, principalmente se as pessoas forem jovens, né? Então não tem esse problema de idade. Então perguntam quantos anos você tem. E se você, eu não sei, você foi em algum departamento, você foi numa empresa, você foi num hotel, você está preenchendo uma ficha. Então você tem que colocar a sua idade, tá bom? Então de repente você não colocou e a pessoa pode te perguntar. Então é importante você saber. Só que olha só como é aqui no inglês. Porque no português como é que é? É quantos anos você tem. A gente usa o verbo ter, né? Não no inglês. No inglês eles vão usar o verbo ser e estar, tá? Então olha aqui, ó. How old are you? How old? Se eu fosse traduzir, seria quão velho você é. Mas não é assim que a gente fala em português. Em português a gente fala quantos anos você tem, né? Mas no inglês a gente tem que usar esse verbo aqui, ó, o verbo ser e estar. How old are you? Então vamos lá, ó. You, are you, old are you, how old are you? How old are you? How old are you? Ok? E você pode responder simplesmente dando o número, né? Em português, você pode falar 34. Ou tenho 34, certo? Ou tenho 34. E lá no inglês também, você pode fazer lá simplesmente 34, não é? 34, 34. Não se assustem. Não se assustem porque a gente vai estudar tudo que a gente precisa nesses 3 dias, tá bom? Então vamos lá. Olha aqui, ó. I'm 34. Ok? Daqui a pouco eu vou explicar melhor isso aqui para vocês. E aí uma pergunta, principalmente se está rolando uma paquera, alguma coisa, tem essa pergunta. Você é solteiro? Você é casado? Ok? Solteira ou casada. No inglês é muito simples, porque a gente não precisa ficar fazendo essa mudança de gênero, tá? Só tem uma forma. Principalmente todos os adjetivos só tem uma forma, não tem masculino, feminino. É uma forma única para os dois. Por isso que a pergunta aqui, olha só, are you single? Ó, single, ou single. Single quer dizer solteiro, tá? Ó, só que agora, essa é a primeira pergunta que vai ter uma entonação de pergunta mesmo, como no português, porque vai subir, ok? Por quê? Porque é um tipo de pergunta diferenciada, é um tipo de pergunta de sim ou não. Olha a resposta aqui, ó, sim ou não, tá? Você não precisa explicar nada, você não precisa dar nenhum tipo de informação, a informação que você está dando é só essa, sim ou não, ok? Então, essa entonação sobe, ó, single, you já sabe que é você, né? Are you? Então você é solteiro? Are you single? E casado é married. Né? Married. Are you married? Ok? E para responder sim ou não, olha aqui, ó. Yes, no. Yes, no. Só que eu coloquei uma resposta aqui completa. Porque é o seguinte, no inglês, eles não ficam respondendo só sim, não. Eles sempre respondem
tá? A pergunta utilizando o verbo que você usou na pergunta, tá? Mas aqui, olha só, eu só estou explicando isso para vocês, porque é o seguinte, no inglês é sempre assim, né? Principalmente quando eles querem ser mais simpático, convidar para que a conversa, né, convidar a conversar mais, né, tá mostrando interesse. Porque, já pensou alguém fica perguntando uma coisa para você? Você é casado? Sou. Você é solteira? Não. Você não está sendo muito simpática, você não está convidando a pessoa a conversar mais com você. Então, nesse primeiro momento, não tem problema, não vou exigir nada demais de vocês, só aquilo que vocês podem fazer. Então, vocês podem falar yes, no, tá bom? Mas eu coloquei aqui uma resposta correta, que seria yes I am, yes I am, yes I am, ou no I'm not, no I'm not, né? Porque essa seria a maneira usual, essa seria o tipo de resposta que um nativo daria. O nativo simpático, né? Que está aqui querendo prolongar o assunto, ok? Mas não tem problema, tá? Vocês responderem yes or no. Daqui a pouco vocês já aprenderam mais o inglês e aí vocês vão aprender como responder utilizando o verbo que foi usado na pergunta, tá bom? Muito bem. E aqui, olha de novo, and you, né? Porque se você está tendo uma conversa amigável, se você está interessada na conversa, a gente sempre devolve, não é? Ah, de onde você é? Ah, eu sou da Bahia. E você? Ah, eu sou do Rio. Não é assim? E o inglês é igualzinho. Where are you from? I'm from Brazil. And you? Ok? E vamos lá, na próxima pergunta. What do you do? I'm a doctor. And you? Terceira. How old are you? I'm 34. And you? Ok? Are you single? Yes, I am. Are you married? No, I'm not. Ok? Então, esse and you que está aqui é muito bom para você dar continuidade à conversa. Tá bom? Vamos lá.